meu nome é José Antônio Vargas, eu sou sócio fundador da Paragram. A gente trabalha com consultoria, prestação de serviços relacionados a BIM, né? Então a gente é uma empresa de arquitetura também, projeto e consultoria voltado para a transição que está acontecendo, né, disruptivo, igual o Daniel falou, na construção. Então eu particularmente eu vejo a Paragram como uma empresa de tecnologia também, né, já que o meu cargo, eu me considero consultor de tecnologia BIM, né, não necessariamente voltado para processo, para projeto, mas sim focado muito nos processos de uso das tecnologias e envolvimento disso com as pessoas e com as políticas. Bom, eu vou falar sobre design computacional aplicado a processos BIM. Né, design computacional, se a gente para pensar, né, simplesmente junta o que é o poder de computação, né, que a gente tem hoje, quando a gente fala tanto de hardware, computação em nuvem, e isso aplicado a processos de projeto e processos de gerenciamento de informação BIM. Então, assim, dentro da programação eu vou falar o que é, né, dentro disso e um pouco dentro especificamente de uma ferramenta que eu uso no dia a dia, que é o Revit em conjunto com o Dynamo, né, mostrar algumas coisas que são possibilidades de ser feita com a ferramenta e com a tecnologia e mostrar algumas aplicações reais e cases que eu conheço e queria compartilhar com vocês. Eu queria aproveitar assim a fala do Daniel, né, que ele falou sobre a Hyperloop, e ontem eu voltando de São Paulo, descendo do avião em Confins, eu vi uma propaganda da Hyperloop, né, então já está sendo vendido como algo que está vindo de fato, não é uma coisa que é sonho, é realidade. E também falando uma coisa que a fala do Toledo, né, que o Toledo fala muito sobre, mas qual que é o ganho que eu tenho fazendo BIM, aplicando BIM, adotando BIM, né? E hoje já se fala o contrário, qual que é o risco de eu não adotar, certo? Bom, então vou apresentar um pouco a Paragram. A gente atua no mercado de AIC, né, que é Arquitetura, Engenharia e Construção. A gente trabalha para empresas dentro desse espectro, desde projetistas, escritórios de arquitetura, empresas de engenharia multidisciplinar, construtoras, incorporadoras, prestando vários tipos de serviços relacionados à modelagem de projetos para compatibilização, auxílio na implementação de novos processos e pensar também em possibilidades da gente trabalhar com tecnologia. A empresa é composta pelo Alexandre, que é arquiteto, o Ricardo, que é profissional veio da área de TI, trabalhou como administrador 3D, né, que é uma palavra que eu acho que é muito mais justa do que BIM Manager. Né? A gente está tá voltado para algumas ferramentas, então acaba que a gente é administrador daquela ferramenta. Né? Eu já trabalhei como projetista de arquitetura, de mecânica, e dei suporte para várias disciplinas no uso de ferramentas de projeto e coordenação. Então eu trabalho especificamente hoje com algumas ferramentas da Autodesk e acabo tendo que saber um pouquinho de outras para a gente trabalhar com interoperabilidade, igual a Denise citou na palestra dela. Alguns clientes que a gente atende hoje, né, todos eles são de alguma forma ou por serviço de modelagem e às vezes até entrega de projeto executivo, detalhamento ou compatibilização de projetos. Então esse aí é um pouco do nosso portfólio, do que a gente faz como resultado, né? A gente trabalhou em alguns projetos desenvolvendo metodologia para modelagem de estrutural, outros a gente trabalha com compatibilização de projetos para instalações, que é uma coisa que tem surgido muito como demanda. Algumas construtoras, às vezes, não conseguem convencer os projetistas a trabalhar em BIM, ou então porque eles não veem gente no mercado capacitado para executar esse tipo de trabalho, e às vezes eles recorrem a gente para fazer esse gerenciamento de informação através do modelo
como um suporte à equipe de projeto bidimensional. Bom, então, começando a falar um pouco sobre, acho que também contextualizando, pedido até do Daniel, falar um pouco sobre objeto paramétrico. Né? A Denise falou um pouco sobre isso. Objeto paramétrico é um objeto que ele sabe o que ele é, né? Ele é categorizado como tal. Então, por exemplo, um paralelepípedo tridimensional, ele pode ser uma parede, né? Desde que ele tenha características, parâmetros que o identifiquem como tal. Né? Então, ele tem, por exemplo, um atributo categoria que vai falar, esse objeto é um objeto do tipo parede. E ele tem características geométricas, né? Que são dimensionais, comprimento, largura, espessura, altura. E também informações não geométricas. Por exemplo, ele pode estar localizado no espaço da construção. Né? Então, a base da minha parede pode estar no primeiro pavimento e o topo no segundo pavimento. Essa parede pode estar sendo cortada por uma viga, ou então pode estar sendo cortada por uma porta, uma janela. Então, todas essas informações que definem aquele objeto, o comportamento dele, definem ele como um objeto paramétrico. Dentro disso, o que isso tem a ver com o design computacional, né? O design computacional é uma coisa que vem para tentar automatizar esses processos de modelagem. A título de curiosidade, assim, alguém aqui dentro modela em 3D, já usou algum software de modelagem BIM, seja qualquer uma das ferramentas que existem? Levanta a mão, por favor. Deixa levantado, só para eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. 7. Então, todo mundo que já modelou, ou então até voltando um pouco, fazendo uma analogia com o CAD, né? O próprio, se você parar para pensar, o comando copy do CAD é uma automação daquilo que a gente tinha que fazer em papel, que era reproduzir alguma coisa já feita. Né? Então, por exemplo, se eu tinha que fazer uma linha, e aí para eu fazer uma segunda linha eu tinha que refazer aquele processo. Então, se você pensar, isso pode ser traduzido através de um algoritmo, né? Que é basicamente uma sequência de passos para executar uma determinada tarefa. Então, a tarefa traçar uma linha, ela vira uma sequência de passos, né? Pegar a caneta, colocar no papel, traçar. Tirar a caneta, mudar de posição, colocar em outro ponto no papel, traçar. Isso é um algoritmo. Né? Depois a gente mudou o tipo de algoritmo, que é o quê? Eu faço um objeto e depois eu copio ele. E aí dentro de algum software de modelagem eu posso modelar numa parede e replicar ela também. E aí, por exemplo, como que a gente consegue automatizar esse processo e tornar ele menos repetitivo, né? E aquilo que o Daniel falou, será que esse processo ele é automatizável? Né? Será que ele está agregando valor para o nosso trabalho como projetista, como arquiteto, como engenheiro? Não, né? É um processo que ele é simplesmente braçal, assim como desenhar um corte, diagramar uma prancha. Todas essas tarefas são tarefas que a gente já sabe como fazer, a gente tem um algoritmo mental, né, que a gente fica repetindo. São tarefas logo repetitivas. Aí o que aconteceu? Né? Durante lá a década de 80, a gente tinha muitos caras que sabiam programar, que aí eles viam e faziam macros. Né? Igual a gente tem lá no Excel, se eu tenho uma tarefa repetitiva, eu posso criar uma macro para fazer aquela tarefa ininterruptamente, sempre que eu quiser, quantas vezes eu quiser, e escalar aquilo para o meu arquivo inteiro. Né? E isso aconteceu também no CAD. Né? Você tinha pessoas que criavam um botão, às vezes, lá dentro do AutoCAD para automatizar uma tarefa que eles queriam fazer. E muitas das vezes, né, ou quase sempre, praticamente, você tinha que saber programar. Né? Programar em C++, C#, alguma linguagem de programação, que é uma coisa que não é muito acessível, né? Muito palpável. É muito abstrato o conceito os conceitos de programação. Então, isso não era muito acessível. A analogia que a gente faz com programação visual, então, é o seguinte. Quando, por exemplo, eu tenho que fazer esse origami, eu tenho uma sequência de passos que eu tenho que seguir, né, desde uma folha plana até ter esse resultado. Então, se eu for pegar
a programação textual, para tentar explicar isso, né, eu vou listar, escrevendo isso passo a passo, e te falar, e você vai interpretar aquilo ou compilar esse código, né, e executar essa tarefa. Então, assim, é até curioso que na hora que eu fui fazer esse exercício de pensar o algoritmo e colocar ele de forma textual, é bastante difícil até, né, porque você tem que pensar muito exatamente todos os passos para descrever aqueles movimentos. E aí a programação visual, analogamente, né, é uma maneira visual de representar aqueles passos em texto, né? Então, se a gente tiver alguma coisa assim, isso é muito mais intuitivo, muito mais acessível, né, de começar a representar a sua ideia e até de passar essa ideia para alguém, né, que não saiba programar, por exemplo. Então, essa que é a ideia da programação visual. É pegar a programação textual e torná-la mais acessível, mais democrática, né? Então, falando um pouquinho de aplicação disso, né, o que acontece? Tem esse cara aqui, o Ian, que é um arquiteto, e ele trabalhava em projetos muito complexos, né, de engenharia, onde ele tinha que fazer modelagens muito complexas. Então, o que eles faziam? Eles acabavam desenvolvendo alguns plugins, né, nesse caso para o Revit, para tentar automatizar essas tarefas. Então, por exemplo, ele poderia pegar uma lista de níveis e de número de eixos de uma estrutura e simplesmente falar para o Revit interpretar aqueles dados, né, e gerar a estrutura para ele, certo? Então, assim, ou então ele poderia pegar uma modelagem dessas já feita e pensar assim, como que eu vou gerar documentação para a fabricação dessas treliças, né? Então, manualmente você teria que traçar um corte para cada treliça dessas, anotar, dar numeração para cada peça, etc. E são tarefas muito trabalhosas, né? Ainda mais quando você pensa em projetos dessa escala, que vão te consumir muito tempo de desenho, né? Se antes desenhando à mão era muito mais trabalhoso, né, em BIM ainda é trabalhoso e é uma coisa que é passível de ser automatizada e otimizada. Então daí foi que surgiu a ideia do Dynamo, né? Nessa época o Grasshopper e o Rhinoceros eles já atuavam muito nessa questão de desenho paramétrico, né, que é gerar desenho através de inputs de parâmetros e dar resultados através deles, né? Então o Dynamo ele surgiu bem parecido com o Grasshopper, com a mesma interface. Então, em vez de eu dar inputs, né, eu ter linhas de código descrevendo cada operação dessa, eu tenho, por exemplo, aqui números, né, que se ligam a nós que representam pontos, né? Então eu tenho uma coordenada de x, y, z. Então eu tenho um número para cada coordenada e eu posso ligar isso da maneira que eu quiser, né? Posso ter um mesmo dado alimentando duas informações, que é o x e o y, e um outro alimentando o z. E aí eu tenho um outro nó que representa o comando linha, né? Isso ele está ligado com o software de modelagem, né? Então na hora que eu coloco isso aqui na tela, nessa tela de programação visual, eu estou, na verdade, como se eu estivesse fazendo uma linha de comando para ativar aquele comando, só que de forma muito mais intuitiva e visual, né? Então isso aqui é bem legal porque te dá uma noção muito mais flexível e muito mais acessível de cara do que entrar num software de programação e ter que entender todos os conceitos e sobre compilação, né? Quando você entra lá em programação orientada a objetos, você tem que entender o que é um objeto, uma classe, um método. Então isso aqui acaba te tirando do lado motor da programação e te trazendo para o capô e deixando aquelas coisas disponíveis, né? Aquelas pecinhas para você montar. E esse cara aqui é o outro cara que também foi um dos pais do Dynamo, né? E ele tinha esse blog Builds, que eu lembro que eu acessava em lá para 2008, 2009, e comecei a ver qual que era dos experimentos desse cara, né? O Zach Cron. Ele também é arquiteto e é um dos programadores do Dynamo.
né? O Dynamo ele nasceu já como um projeto colaborativo, ele é open source, você pode hoje mudar ele também se você quiser. E o que eu achava bem legal do blog dele era o lema, né? Practical Nodes for Making Impractical Things, né? Nós práticos para fazer coisas não práticas. Então era muito ele pegando aquele conceito de programação visual e levando até o limite, né? Então ele experimentava assim, por exemplo, como que eu modelo um trompete dentro do Revit, né? E é uma coisa assim que você se pergunta como que ele fez isso, né? E ele conseguia isso através de programação e metodologias de design, paramétrico, etc. E aí ele chegava até o limite, né? Ele conseguiu modelar um elefante, né, por parâmetros. Então, definindo regras. Então, é questão do exercício, né? De pensar assim, o que define a geometria do elefante? Né, eu posso delimitar, por exemplo, os pés dele, a variação de espessuras do corpo, da orelha. Então, isso é bem interessante, assim, não que isso se aplique, mas é um exercício extremo de discretização de processo de um algoritmo de modelagem. Então, o Dynamo, ele, desde sempre, ele já nasceu, né, aberto. O código dele está lá no GitHub, se você quiser mexer, alterar ele vai sendo incrementado pela própria equipe da Autodesk, mas cada pessoa, conforme a sua necessidade de projeto, pode ir lá e fazer customizações nele. E aí, o que de fato, como que isso se comunica com o software de modelagem, no caso o Revit, né? Ele vira mais um botãozinho ali na interface, né? E ele sempre trabalha junto com o Revit. Então, o objetivo é, tudo que eu posso fazer no Revit, eu posso automatizar através do Dynamo. Aí é uma coisa assim que há muito tempo a gente vê nos grupos de discussão de modelagem, né? Ah, mas não dá para fazer coisas complexas no Revit. O Revit é muito bom para fazer coisa quadradona e etc. E aí e hoje se você vai em tópicos desses no Facebook, você ouve sempre a mesma resposta, ó, vai para o Dynamo, né? Lógico que tem maneiras de você tentar manualizar coisas orgânicas, né, formas orgânicas dentro do Revit, mas vai te dar muito trabalho. Então, assim, quais são de fato as possibilidades que a gente tem usando o Dynamo para modelagem e para projeto em si, né? Dentro de arquitetura, a gente tem desenvolvimentos desde a modelagem, né, de formas orgânicas, tipo a casca de um estádio. Então, isso aqui não só é definir, por exemplo, um estádio, mas eu posso deixar isso aqui flexível de maneira que, por exemplo, eu posso alterar esse raio do estádio, o diâmetro dessa curva, esse raio de curvatura aqui, a maneira como as treliças são construídas, e alterar um parâmetro e ir testando, né? O que é melhor, o que se adequa mais esteticamente ou então estruturalmente falando, etc. E eu posso fazer um processo iterativo, né? Então, por exemplo, se eu consigo gerar essas linhas de elementos estruturais, eu posso, por exemplo, levar para um software de cálculo, testar. Se não for aprovado, eu volto, altero os parâmetros, faço uma nova exportação e assim a gente vai nesse bate e volta. Se a gente tivesse que fazer isso manualmente, o tempo só que você ia gastar fazendo uma vez já te impossibilitaria de fazer outras tentativas. Então, isso que é bem bacana, né? Então, outra coisa que que eu tenho visto o pessoal está fazendo é o quê? É fazer estudo espacial usando o Dynamo. Então, por exemplo, eu pego um terreno e aí eu vou colocar lá as restrições, os atributos, parâmetros referentes, por exemplo, à lei de uso e ocupação do solo, e vou ver qual que é a envoltória máxima que eu posso usar para fazer uma construção, né, de um prédio. Dentro desse volume eu posso, por exemplo, fazer subdivisões para espaços, usos que eu quero ter nesse edifício, modelar uma massa de caixa de escada, subdividir os pavimentos em unidades ocupacionais, subdividir os corredores, e isso chegando num nível que eu consigo ter, por exemplo, 10, 20, 40, 300 mil opções para a mesma situação,
né? Então, para a fase de estudo de viabilidade, por exemplo, isso é uma ferramenta que me dá muito poder de decisão para analisar muitos cenários que eu não conseguiria fazer manualmente, né? E aí eu tenho também a análise, por exemplo, esse modelo aqui especificamente, ele estuda, nesse caso, esse compartimento que é uma loja, qual que é a porcentagem de, por exemplo, dentro de um shopping, a área de influência de visão dessa loja dentro desse espaço, né? Então, por exemplo, eu consigo analisar qual que vai ser a melhor loja para eu implementar o meu investimento para atrair mais clientes, por exemplo, né? Fazer a análise e simulação em cima disso. Gerar também formas complexas a partir de uma imagem, né? Como se um pixel representasse alto, baixo, né? Então, quanto mais escuro o pixel, mais alto, quanto mais baixo, quanto mais branco, mais baixo. Fazer análise, por exemplo, de terrenos na cidade. Então, por exemplo, eu posso jogar isso dentro de um software de análise e fazer simulações com o que eu quiser. Aí, para a área de engenharia também, eu tenho a modelagem de estruturas complexas, né, estruturas de túneis. E aqui, nesse caso, o que foi feito? Além de modelar o caminho do túnel, né, ele foi subdividido para prever cada peça, né, que se acopla na parede daquele túnel. E aí, por exemplo, ao longo desse caminho, eu posso dar uma informação para linkar com o meu planejamento, igual o Lucas falou. Eu posso também usar isso para gerar estruturas diferentes e jogar para um software de cálculo, absorver essas cargas de volta no meu modelo e alterar ele, né? Eu posso, por exemplo, ter interligação de fluxos de trabalho usando informações no Excel, jogar para dentro do Revit, ler essas informações, gerar um modelo, gerar uma forma que eu vou depois ter que armar com concreto, com armadura, etc. E ainda posso automatizar o processo de documentação desse modelo.